Boa tarde a Suzete, tudo bem? todos. Hoje é 11 de maio de 2022. Estamos no nosso sexto fórum de discussões sobre saúde da mulher, com atenção na parte ginecológica, né? E hoje a gente vai ver um estudo de caso trazido pela doutora Isabel Surpreso, nossa matriciadora, nossa apoiadora, e a quem a gente só agradece aí por a continuidade desse projeto. Doutora Isabel, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Marisa, boa tarde, Suzete, boa tarde a todos que estão aqui conosco essa tarde. Então, meu agradecimento mais uma vez a Maria Ferreira Lima e a Suzete Alves, que é a coordenação da área técnica da saúde da mulher, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, pela oportunidade de vir aqui discutir nesse fórum de discussões de assistência à mulher nos ciclos de vida, né? Nosso sexto fórum, e é uma grande oportunidade aí de poder discutir um caso clínico muito comum, e eu trouxe aqui o caso clínico descrito inteiro e trago 6 perguntas norteadoras, né, para a gente estar começando essa discussão. Tem um caso clínico bastante comum que eu vou aqui compartilhar com vocês. Então, Marisa, por favor, você me diz se eu estou compartilhando ou não. Eu sei que a tela agora já está aparecendo. Espera só um instante. Está aparecendo a sua área de trabalho, por enquanto, doutora. Eu sei. Espera aí. Deixa eu pausar o compartilhamento. Que eu não sei. Deixa eu dar um ESC aqui. Pronto. Acho que não foi. Não foi? Não, descompartilha e tenta compartilhar novamente. E agora, Mar? Agora foi? Não. Eu posso fazer não. daqui, doutora? Pronto. Espera um pouquinho agora. Deixa eu diminuir vocês. E agora, deu? Vou de novo, tá bom? Deu? Agora foi. Foi? Foi. Ok. Então, a identificação do paciente, então esse caso clínico vai ser anamnese, queixo-duração, história da moléstia atual e antecedente dos demais aparelhos, né? Lembrando, né, que a anamnese e o exame físico, ele é um instrumento fundamental de identificação de risco na atenção primária, né? Então, vamos lá. Identificação, a AM, 48 anos, aposentada, divorciada há 3 meses, natural e procedente de São Paulo. Queixa e duração, em princípio, ela vem sem queixas, segundo ela, mas quando interrogada, né, ela refere que está sem realizar exames de rotina há 2 anos. A partir disso, então, pesquisa-se a respeito dos antecedentes ginecológicos, a menarca aos 14 anos, a data da última menstruação, 2 de maio de 2022, ou seja, sem atraso menstrual. Refere um padrão menstrual de ciclos irregulares, com uma periodicidade apresentando ciclos acima de 38 dias,
de intervalo, então a periodicidade é sempre um intervalo entre um ciclo e outro, fluxo menstrual aumentado, sendo necessário o uso de absorvente noturno, sendo observado nos últimos ciclos, aumento de duração em dias, passando de 5 para 7. Apresenta dor do tipo cólica, em mesmo período e sempre concomitante ao ciclo menstrual. Quando interrogada a respeito de sintomas menopausais, ela refere que estava com calores e sudorese noturna neste último ano e que melhoraram após a introdução de cloridrato de fluoxetina, que é um inibidor da recaptação de serotonina, disponível no nosso Registro Nacional de Medicamentos, de 20 miligramas por dia há 2 meses, pelo médico de família. O paciente nega outros sintomas vasomotores, alterações de sono e de humor, nega sintomas geniturinários, nega vida sexual no momento e nega sintomas sexuais. Nega o uso de terapia hormonal prévia ou atual. Método de contracepção, ela tem a ligadura tubária bilateral e refere o uso habitual de condom. Tá dando para enxergar aí, gente? Marisa, só para me dar um retorno, que eu não enxergo mais vocês. Sim, tá sim. De antecedente obstétrico, 3 gravidez, 2 partos cesáreas, 1 aborto, nega intercorrências durante a gestação, parto ou puerpério, amamentou menos de 3 meses de duração por mastite puerperal e o peso do maior filho, 2.850 gramas. De antecedente pessoal, nega hipertensão, diabetes, trombose, medicamentos de uso é a fluoxetina 20 miligramas dia, cirurgias de antecedente refere uma mamoplastia redutora com inserção de prótese bilateral, aos 45 anos. Hábitos e vícios, nega tabagismo, refere o hábito de beber uma taça de vinho rotineiramente 3 vezes por semana, nega o uso de drogas ilícitas e atividade física, ela é sedentária. De antecedentes familiares, nega câncer de mama, nega outras doenças relevantes na família. Até aqui, um caso bastante comum, né, que a gente costuma atender nos ambulatórios. De exame físico geral, paciente em bom estado geral, consciente, orientada, cianótica, nictérica, febril, eupneica, peso de 78, altura de 1,65, normotensa. De exame clínico específico ginecológico, na inspeção estática e dinâmica das mamas sem abaulamento, retrações, assimetrias ou fluxo papilar espontâneo, presença de cicatriz em sulco inframamário bilateral, pela presença de prótese, drenagens linfáticas sem linfonodos palpáveis em cadeias axilares, supra e infraclavicular e cadeia mamária interna bilateral. Palpação de mama sem nódulos ou espessamentos, prótese móvel sem sinais de contratura capsular. Expressão bilateral negativa, abdômen indolor a palpação superficial e profunda, sem visceromegalias, genitália externa com pilificação e trofismo habituais para a idade, sem alteração de trofismo de pele ou região vulvar, perineal, na inspeção distática, ausência de procedência de parede vaginal ao repouso, na inspeção dinâmica, realização de manobra de valsalva com ausência de perda urinária ou procedência de parede vaginal. Palpação de linfonodos inguinais sem alterações. O exame especular, o conteúdo vaginal fisiológico, mucosa de coloração rósea, presença de rugosidades vaginais, trofismo de mucosa vaginal habitual, colo visualizado, epitelizado, orifício interno circular e conteúdo endocervical cristalino. Toque vaginal útero globoso, 2 centímetros acima da sínfise púbica, de aspecto bocelado e consistência fibroelástica em antiverso flexão. Pouco doloroso a mobilização em regiões anexiais livres. Tudo bem, Marisa, até aqui? Tudo bem.
Legal, Suzete, obrigada. Então, de questões norteadoras, hipótese sindrômica e diagnóstica, considerando ciclos de vida e período de vida da mulher. Então, assim, agora eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque vou parar de... que eu gosto de ver as pessoas. Então, e aqui, vou diminuir aqui. Então, pensando nessa primeira hipótese, né, sindrômica, nessa primeira questão de ciclo de vida, o que vocês inicialmente pensariam? Vocês acham que esse caso foi bom, foi adequado? É um caso que geralmente discute-se? O que vocês acham? Né? Essa é a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês, né? Bom, quem quiser se colocar ou levantar a mãozinha ou pede a palavra, né? Na minha opinião, eu acho que é um caso muito comum do que se recebe no dia a dia nas unidades básicas de saúde, né? Faz sentido para vocês discutirem assim, como caso clínico, ou não? Vamos lá, grupo. Vamos, pessoal. Acredito que seja super importante, Bel. É que as pessoas ficam um pouco tímidas na hora de fazer o questionamento, mas eu acho que é legal a gente dar uma ajudadinha, né? Acho que participar é sempre importante. Acho que é uma oportunidade que todo mundo tem, primeiro, de conversar com uma professora como você, né, Belzinha, que é uma querida e que é de um conhecimento ímpar. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente discutir, sim, os casos dessa forma. É um caso super habitual e que muitas vezes pode passar algumas coisas batido sem a gente aprofundar na dificuldade do paciente. Muitas vezes as queixas estão sempre inclusas em algumas palavras e que a gente, fazendo essa escuta de uma forma melhor, a gente vai conseguir ajudar essa paciente de uma forma mais contundente mesmo, porque às vezes elas aparentemente não tem queixa nenhuma. Quando você vai conversando, que as coisas vão aparecendo. Eu acho que vale a pena discutir esse caso sim, Bel, dessa forma. Legal, obrigada do retorno, Silmara. Pessoal Então, da sala de reunião e aí, se vocês quiserem se identificar, pessoal, também, sim, eles disseram que sim, faz sentido, tá? Claro, né? tá ótimo. Então, vamos lá. Pensando assim, então, pensando em atenção primária, eu sempre digo que a gente deve sempre colocar um indivíduo, a gente trabalha muito com diagnóstico sindrômico, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico definitivo ou bem específico, tá? Porém, e exatamente por isso que, de uma maneira geral, eu gosto de trabalhar com ciclos de vida, né? Porque isso geralmente insere a mulher numa determinada faixa etária e a gente, a partir disso, consegue fazer um raciocínio clínico do que nós vamos fazer de plano de tratamento para essa mulher e o que se pretende fazer como prevenção para essa mulher, tá? Então, a primeira coisa, quando se pensa em ciclo de vida, portanto, uma das coisas importantes é a idade, né? Que é sempre a ser considerada, é a faixa etária dessa mulher. Então, 48 anos. Então, aonde que os 48 anos se encaixa? Alguém pode dar? Menopausa, não é, Isabel? Acho que no climatério, né, Bel? Isso, então vamos lá. Então, aí eu queria já aqui, já vou tentar para abrir logo, né? E compartilhar. Então, quem falou climatério, sim, né? O climatério, pela Organização Mundial de Saúde, ela se estende dos 40 aos 65 anos de idade, tá?
E aí, quem falou menopausa, eu diria não. Por quê? Porque ela ainda não tem a ausência completa da menstruação. Então, por isso que é legal a gente já dar essa relembrada de algo que a gente já viu, eu estou compartilhando, né? Que ainda não abriu. Espera aí, vamos lá. Então, é legal a gente relembrar aqui aquela aulinha, né, que a gente teve. Vamos lá. Então, os 48 anos, onde estaria? Né? Ela estaria exatamente por aqui, quase na menopausa, né, Suzete? Eu acho que foi você que falou da menopausa, tá? Mas ela ainda não está na menopausa. Por quê? Porque menopausa seria o último período menstrual, tá? Então, quem falou climatério, ok, tá? Ou então, ela também poderia estar, gente, aqui, ó, na transição para a menopausa, tá? Que é aquele período, os 2 últimos períodos reprodutivos da mulher, que antecedem a menopausa, propriamente dita, que seria o último período. Ela já tem irregularidade do ciclo menstrual? Sim, né? Mas ela ainda não tem ausência de ciclo menstrual. Então, ela ainda não disse que está parando os ciclos menstruais, né? A periodicidade dela não está estendendo os 45, né, para 60 dias, né? Então, ela está numa transição para a menopausa precoce para tardia, por quê? Porque ela já tem as ondas de calor, tá? Então, ela já tem um critério clínico de ondas de calor, tá certo? E ela tem o critério clínico de alteração de ciclo menstrual. Então, vale climatério e vale transição para menopausa, tá? Então, vamos voltar lá. Alguém ia falar alguma coisa? Doutora, ela Pode falar. refere que... Meu nome é Bruna Crema, eu sou articuladora de saúde da mulher aqui de São José do Rio Preto, é um prazer. Ela refere que há 2 anos ela não faz a coleta do exame, né, do Papa Nicolau, do citopatológico. E o nosso protocolo é que de 25 a 64 anos as mulheres realizem o exame a cada 3 anos, depois de 2 exames negativos. Então, ela entraria no protocolo para coleta de Papa Nicolau. Legal. Então, obrigada de você ter colocado isso. Então, uma das próximas perguntas que nós faríamos, que seriam as questões norteadoras, então, a primeira coisa é encaixar essa mulher num período de vida. Aí, automaticamente, você já lembrou isso, porque quando você coloca em faixa etária, você automaticamente já pensa quais são os exames, né, que essa mulher deveria estar realizando e que ela não realizou nos últimos 2 anos. Então, veja que você já trouxe a minha próxima pergunta norteadora, né, que seriam quais o fator de risco, né, que ela poderia ter, né, que seria exatamente a não realização, né, desses exames, e quais exames deveriam ser solicitados, seja exames complementares ou seja exames de rastreamento, tá? Então, já que veio, né, o rastreamento, que eu acho super importante, então também eu já vou aproveitar aqui e já vou dar uma relembrada no nosso rastreamento. Eu nunca sei como que eu faço aqui para tirar, para pôr em... Pronto. Estão vendo aí? Sim. Sim. Sim, Bel. Então, vamos lembrar aqui o rastreio, tá? E aí a colega falou inicialmente do câncer de colo do útero. Então, eu vou primeiro no câncer de colo do útero, né? Então, lembrar que o principal fator de risco é a infecção prévia pelo HPV, tá?
Lembrar que é uma doença multifatorial, então outras questões também estão inseridas nesse risco para câncer de colo do útero, como comportamento sexual sem uso de preservativo, múltiplos parceiros, imunossupressão adquirida ou em uso de imunossupressores, né, o próprio tabagismo, por exemplo, e as recomendações do Ministério, né, do início da coleta do exame de citopatológico do colo do útero, como bem colocou a colega, a partir dos 24 anos, né, 25 aí, e se estende até os 64 anos, tá? E a gente nunca exclui o exame clínico, né? Eu acho importante a gente relembrar isso também. Isso não quer dizer que a gente não vai examinar a mulher nesse intervalo de cada 3 anos, tá certo? Mas o rastreio, uma vez estando normal os últimos 2 anos, amplia-se essa coleta para cada 3 anos, tá? Se essa mulher não tiver nenhum antecedente, nenhuma história clínica de lesão precursora, ele encerra-se aos 64 anos, desde que ela tenha pelo menos 2 negativos nos últimos 5 anos, tá? E essas mulheres com mais de 64 anos, que iniciam atividade sexual, também é feita essa coleta por um intervalo mínimo de 1 a 3 anos. Se eles vierem negativos, também encerra-se. Mas em nenhum momento encerra-se o exame clínico, tá bom? Legal. Então, já lembramos aí da coleta e do rastreio, né? Alguém pensaria em mais alguma coisa? Vamos lá lembrar das perguntas norteadoras? A colega falou de rastreamento e eu estou falando para a gente trabalhar com ciclo de vida. Então, uma mulher com 48 anos, o que mais que a gente pediria para ela? De rastreio. Rastreio é redução de morte pela doença. Aí tem que verificar a mamografia, né? A mamografia dos 50, né? Ela tem 48. A mamografia é a partir dos 50, porém, o exame clínico das mamas é de extrema importância, né? O autoexame é indicado, né, doutor? E o exame clínico. Então, quando você vai ao GO ou à unidade básica, muitos perderam esse feeling, viu, doutora? E a gente tem que bater na tecla com a atenção básica agora. Não é para sair com o exame de mamografia, é você olhar para essa mulher, fazer o exame físico e examiná-la. Então, o exame clínico é de suma importância, o autoexame e o exame clínico das mamas. Mas tem que pensar que elas também Excelente. têm travesseiro bilateral, né, Bel? Então dificulta um pouquinho todo esse diagnóstico, né? Tá joia. Então, a Bruna colocou a questão do exame clínico das mamas, então é isso aí, tá? O exame clínico das mamas, ele é anual após os 40 anos de idade, tá? Não existe uma comprovação específica com relação à mortalidade, porém, a gente sabe que faz parte do cuidado na assistência integral à saúde da mulher, sempre deve ser realizado sem limite de idade, né? Existe uma preconização que seja feito a partir dos 40, mas é feito sem limite de idade, né? E lembrar que alguns tumores não são visualizados pelos exames complementares, né, de mamografia, como, por exemplo, no caso do rastreio. O Ministério da Saúde, Simbro, né, a partir dos 50 anos até os 69, com periodicidade a cada 2 anos, tá? As sociedades de radiologia, Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, ela preconiza o rastreamento a partir dos 40 anos de idade, tá? Então, existe essa diferença e a gente sabe que os estudos, inclusive o Task Force americano, já traz que a partir de 45 anos, fazer este rastreio anualmente reduz morte, tá? Principalmente em mulheres jovens. Então, lembrar aí que o Dr. João Bosco veio no nosso encontro, né, Marisa, e trouxe
a importância aí da gente ter esse olhar na mulher jovem, né? Principalmente no Brasil. Então, recordar aí isso, então eu quis trazer aqui a diferença da mamografia, mas sim, quem foi que falou da próstata foi a Silmara, né? Então, assim, Silmara, em princípio, existe uma manobra na mamografia, que é a manobra de Eklund, que você procura o indivíduo, o profissional de saúde que vai fazer, né, a mamografia, ele procura separar a prótese da glândula mamária, tá? Então, isto é possível, tá? O indivíduo deve avisar que ele tem prótese mamária. Para ver as alterações de prótese, geralmente pede-se ou o ultrassom ou a ressonância, tá? Quando a gente suspeita de que houve alguma ruptura nessa prótese ou se há alguma, na verdade, complicação com relação à prótese. Mas a mamografia, a gente tem que deixar bem claro que ela não é contraindicada no caso de prótese, tá? E por isso que eu coloquei aí de propósito, tá bom? Então, a gente pode pedir a mamografia, sim, tá bom? Tudo bem? Então, legal. Então, a gente já lembrou de 2 rastreamentos. Vocês pediriam mais alguma coisa para essa mulher de 48 anos? Pensariam em mais alguma coisa? Doutora, pensaria nos exames de fique sabendo, né? Para HIV, sífilis, hepatite. Quando vai na unidade, a gente faz tudo. Meu Deus do céu, ela acabou de se separar. Está escrito aí que faz o quê? 1 mês que ela se separou? 3 meses? E 3 também meses. avaliaria 3 meses. Tem que ver se ela voltou à vida sexual ativa. Então, pediria os exames e verificaria como está também a questão psicológica dela, né, doutora? Legal, Bruna, excelente. Então, as sorologias, né? Então, a Bruna colocou bem, aí eu tenho que ir lá atrás. Então, lembrar aí das sorologias, né? Para HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Sempre descartar, né? As mulheres que podem apresentar moléstia inflamatória pélvica aguda, né? E que a mulher, né, no caso, na perimenopausa, né, nunca deve ser subestimada com relação à relação sexual, né, e o aconselhamento de vida sexual é fundamental nessa faixa etária. Então, muito bem colocado. Bruna, as sorologias a gente também oferta para pessoas, indivíduos, né, mas para as mulheres especificamente, acima de 18 anos, né, com vida sexual ativa, oferta-se anualmente, tá? Uma vez por ano a gente pode ofertar para a pessoa se ela quer realizar ou não, tá bom? E na saúde do adolescente a gente também oferta, tá bom? Então, legal tá lembrando, viu, Bruna? Que mais? Quem dá Doutora mais? Isabel, a Citologia, Janaína, mamografia, sorologia, fala. a Janaína Tintori de Ribeirão, nossa articuladora, também está dizendo de exames de perfil lipídico, avaliação de pressão arterial, peso, né, síndrome metabólica, riscos cardiovasculares, glicemia e os exames relativos à tireoide. Que legal, excelente. Então, Janaína, parabéns, vamos lá. Então, o diagnóstico, então, recordando, né? O diagnóstico todo do climatério, ele é clínico, né? Mas é fundamental aí nós estarmos fazendo o exame clínico, com a aferição de níveis pressólicos, dados antropométricos, né? Colocar essa mulher para ver o índice de massa corporal, fazer o cálculo, né? No caso, ela é sobrepeso, tá? Então, quando que a gente vai solicitar, portanto, o hormônio tiroestimulante que a Janaína falou? Na investigação complementar do sangramento uterino anormal, então sim, tá? Porque também, Janaína, a gente deve evitar solicitação de
para que solicitar, né? A gente sempre pergunta, e também evitar aí a solicitação de uma série de exames que às vezes não são necessários, né? Mas o TSH, Janaína, sim, ele seria necessário porque ela tem sangramento uterino anormal, tá? E mulheres acima de 40 anos, mesmo que assintomáticas, ele pode ser solicitado. Então, ok. Então, o TSH nós solicitaríamos, tá? A dosagem do hormônio folículo estimulante, não solicitaríamos, tá bom? Porque ela não tem desejo reprodutivo, então não teria por que solicitar perfil hormonal, tá? Às vezes vai no ginecólogo, tem que solicitar perfil hormonal. Não, não tem, tá? Porque ela já tem sintomas, já é claro que ela está no climatério, tá? Não há necessidade de fazer essa solicitação de perfil hormonal. Mas colesterol total e frações, triglicérides e a glicemia de jejum, sim, a gente solicita pelo risco cardiovascular, que é a segunda causa de morte entre as mulheres, tá? É a doença cardiovascular, né? Em São Paulo é a primeira, é uma das principais, junto com as neoplasias. Então, sim, a gente solicita aí também. Então, bacana. O que mais? Eu não sei que se eu Quem dá escutei, mais? se eu li demais, Isabel, mas ela ela tinha cólica também durante o período menstrual, ela referiu? Então, assim, não seria Isso. interessante aí, talvez, um exame de imagem, para ver como é que tá, porque 48 anos com cólica menstrual, e ainda Então, assim, já engravidou, né? Não sei. então E pode ser isso aí, Marisa. pode ter uma possível anemia? Pode ter uma possível anemia. Então, sim, a gente poderia solicitar o hemograma, né, para ver se ela tem alguma alteração hemodinâmica, bem colocado, Suzete, legal. E o que nós poderíamos solicitar para elucidar um pouquinho mais o caso clínico, lembrando que ela tem uma alteraçãozinha aqui no toque, né? Ela tem um útero globoso, 2 centímetros acima da sínfise púbica, então esse útero não é mais intrapélvico, né? Ele tem um aspecto bocelado, então ele não é uniforme, tá? Ele é fibroelástico, pouco doloroso a mobilização. Então, ele é um útero um pouco aumentado, com uma distorsão, né, da morfologia dele, ele está bocelado, né? Então, relembrando isso aí também, tá, Marisa? Então, além da dismenorreia, ela tem uma alteração no caso, no exame clínico, tá? Então, lembrar que o exame clínico aí é sempre soberano. E o que a gente pensa? Então, já foi colo, já foi mama. O que a gente poderia solicitar para elucidar um pouquinho o caso? Um ultrassom transvaginal? É isso. Então, aí, né, a gente solicitaria o ultrassom transvaginal, mas eu quero deixar bem claro que é pela alteração no exame clínico, tá? E, obviamente, ela é uma paciente que tinha ciclos menstruais regulares e que passou a ter uma irregularidade desse ciclo. Pode ser próprio da idade? Pode. Mas quem é que me diz que não era próprio da idade? O exame clínico, tá? Então, assim, se fosse uma mulher com exame clínico absolutamente normal, eu ainda poderia, né, fazer uma elucidação aí, pensando numa perimenopausa e aguardar essa menopausa, tá certo? Porque o diagnóstico é clínico. Porém, ela tem um útero aumentado, bocelado, que já não é mais intrapélvico. Então, uma das formas de avaliação é o ultrassom transvaginal. E aí, recordar que a gente também poderia fazer mais uma coisa para essa mulher, que é o aspirado endometrial, tá? Por quê?
mulher acima de 45 anos, com índice de massa corporal aumentado, sangramento uterino anormal, né? Nós poderíamos pensar em algo endometrial? A gente nunca pensa, né? Mas muito frequente, as hiperplasias endometriais, os pólipos endometriais, né? Então, é importante aí recordar, né, do endométrio, tá? Então, poderia ser proposto para ela uma avaliação aspirado endometrial. Procedimento simples, ambulatorial, tá? E que elucida, muitas vezes, o caso de hiperplasias endometriais, tá? Mas o ultrassom transvaginal, Marisa, tá aqui, ó, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, uma avaliação indireta e de desconforto leve, né? E que pode ser solicitado também. Mas eu também quero deixar aqui, ó, o aspirado endometrial, que é uma coisa que a gente pode fazer junto na coleta do Papa Nicolau. Então, Bruna, além dela não ter colhido o Papa Nicolau há 2 anos, já colhe o Papa e oferta a possibilidade de fazer um aspirado desse endométrio, tá? Que já nos elucida se ela tem ou não uma hiperplasia ou, às vezes, até um diagnóstico de pólipo, tá? Doutora Isabel, acho que a Janaína está sem microfone, então eu tô meio que porta-voz dela. Deixa eu olhar aqui no chat. Ela está falando do ultrassom, né, e está falando dependendo do resultado da esteroscopia. No entanto, ela está perguntando se o exame de aspirado endometrial é comum, é feito na APS. Engraçado que, assim, eu pensei a mesma coisa, Jana. Como é que é, assim, tudo bem, a técnica, etc., desculpa, mas para onde a gente encaminha esse exame? E aí, se for realmente né, uma disponibilidade, até porque a gente sabe que as nossas filas para ultrassom são quilométricas, qual é a vantagem desse aspirado, até para os próprios municípios, né? Às vezes a gente pode até pensar em alguma coisa para facilitar a vida do profissional e melhorar a qualidade de vida da mulher, Isabel. Boa tarde. Ok. Você está ouvindo? É porque Sim. quando eu abro o microfone tem um avião que elas falam aqui de Ribeirão, né? Tem esse som de avião, por isso que eu não estava falando. Boa tarde, doutora Isabel, tudo bem? Boa tarde, Janaína, tudo bem? Tudo jóia. Não, a pergunta é porque não é um exame que a gente vê com certa frequência. E se ele for um exame de baixo custo, que tem uma boa evidência, seria um exame que a gente poderia recomendar. Então, saber um pouco sobre ele, inclui até mesmo para a capacitação da rede, né, Marisa? A gente topa toda a parada aí, né? É importante. Para falar um pouquinho mais sobre ele, por favor. Eu pus proposital, viu, Janaína? Não foi à toa, não. Eu pus proposital. Então, assim, a gente trabalha com uma ideia, toda vez que você tem um sangramento uterino anormal, né, de perimenopausa, a gente tem que lembrar das causas estruturais. Então, incluem pólipos, miomas, né? A adenomiose, a endometriose sempre, e as hiperplasias endometriais, tá? Essas hiperplasias endometriais, elas são mais frequentes naquelas mulheres, geralmente essas aqui que eu coloquei, estou colocando aqui no slide, tá? Obesas, com sangramento uterino anormal, com SOP prévia, exposição estrogênica persistente, então mulheres com insuficiência hepática, pacientes de alto risco, ou uso de tamoxifeno, tá? Mas a hiperplasia endometrial também lembrar naquelas mulheres que começam a fazer ciclos anovulatórios, então aquelas que ficam 2, 3 meses sem menstruar e que depois menstruam em grande monta, né? E que às vezes até vão parar nos pronto atendimentos, tá? E, obviamente, que a neoplasia de endométrio,
ela é mais frequente no sangramento de pós-menopausa, na mulher um pouco mais acima, né? Faixa etária ali 55. Mas, né, nós sabemos que também existe o câncer de endométrio da perimenopausa, daquela mulher que ainda menstrua, tá bom? Que aí seriam as hiperplasias endometriais complexas e com atipia, tá? Então, assim, existem quatro formas de avaliação endometrial. 4 formas de avaliação endometrial. Uma forma indireta, que é o ultrassom transvaginal, que é um exame aí de fácil realização, né, de uma maneira geral, desconforto leve. As outras 3 formas são diretas. Por que são diretas, Janaína? Porque tem anátomo patológico, tá? O ultrassom, ele é indireto. Ele não vem com anátomo patológico, ele vem com imagens sugestivas de mioma, sugestivas de pólipo. É sugestivo, né? Tá? Então, é por isso que ele é indireto. E 3 formas diretas, que vêm com anátomo patológico. Então, vamos lá. Uma é o aspirado endometrial. A outra é a histeroscopia com biópsia que você colocou, né? Que é o anátomo patológico, que é o padrão ouro. Que é o padrão ouro, Janaína, não tenho dúvida. Numa avaliação de endométrio. E a última, que é a menos utilizada hoje em dia, mas que fora por muitos anos feita, a curetagem, né, de prova, a curetagem uterina. Ela é menos ofertada, né, porque ela é invasiva, ela precisa de uma internação, ela precisa de uma anestesia, né, e, obviamente, é um exame hoje em dia que é uma propedêutica cirúrgica pouco utilizada, tá? Mas ela fora utilizada por muitos anos, tá? Nesses diagnósticos. Então, são esses 4. O ultrassom a gente super conhece, a histeroscopia a gente super conhece e é a de maior acurácia, deixo bem claro isso, eu não tenho dúvida. Porém, o aspirado, ele é feito com uma sondinha uretral de 8, ou de 10, ou de 12, tá? E uma seringa de 20, sob pressão. Obviamente que existem obviamente existe a Pipelle, por exemplo, que é uma classicamente utilizada também para aspirado endometrial. Existe até o próprio AMIU, né? Que também pode ser feito esse aspirado, tá certo? Mas uma sondinha uretral e uma seringa de 20, também, nesses casos de hiperplasia endometrial, consegue-se fazer um bom aspirado. E manda-se para anátomo patológico. Anátomo patológico. Então, você perguntou, como que eu encaminho este exame para anátomo patológico? Eu coloco lá no potinho do formol ou do álcool, a depender do que tenha na UBS. Ficou claro, Janaína? Ficou, é porque era um exame que eu, por exemplo, não tinha conhecimento. Então, é uma sondinha e você vai até o fundo até encostar no fundo do útero e puxa a aspiração ali. Por aspiração. Isso, e aí depois que transfere para um frasco com o álcool ou com o passador adequado. Exato. Ele não fica na seringa enquanto aspira, depois que transfere. Não, transfere. E será que é uma prática... Vou até, às vezes eu tô pecando, mas será que é uma prática conhecida? Porque assim, a gente não vê isso sendo realizado, por isso que eu fiquei... É pouco realizado, é pouco lembrado. Seria só para profissionais ginecologistas? Só ginecologistas podem fazer, o médico de atenção primária? Os médicos de família lá treinado por nós,
quando existe a necessidade, que não são em todas as mulheres que são feitos, né? Então, assim, tem que ter um fator de risco, tem que ter uma suspeita de hiperplasia, né? Não é um exame feito rotineiro, assim como não se indica de rotina uma histeroscopia, tá certo? Tem que ter uma indicação. A indicação são essas, tá, Janaína? Aqui, ó, que tá na tela. Inclusive nas mulheres com sangramento de pós-menopausa, tá? Muito comum as mulheres com sangramento de pós-menopausa, pede um ultrassom. Eu falo, gente, põe na mesa, colhe o Papa Nicolau, já faz o aspirado. O problema, Janaína, é que é muito discutido isso porque você tem muito falso negativo, ou o que eles chamam, tá? De baixa acurácia, ou então também, a depender do patologista, né, vem muito assim, material insuficiente, tá certo? Então, aí pensa assim, vai fazer um exame que é desconforto, porque você introduz uma sonda, né, e faz um aspirado, então existe um desconforto, para depois vir um anátomo patológico escrito lá insuficiente, né? Porém, quando você tem um anátomo patológico escrito neoplasia de endométrio, você tirou essa mulher da fila do ultrassom, você tirou essa mulher da fila de uma histeroscopia. Lembrar que as mulheres com câncer de endométrio permanecem em espera para diagnóstico, às vezes, por 8 a 9 meses. Em São Paulo, hein? Em São Paulo. Dados do ICESP. Então, se você consegue um diagnóstico por meio de um aspirado, você tira essa mulher da fila, Janaína. E é um procedimento ambulatorial que é esquecido muitas vezes, né? Esquecido, porque você fala, pede um ultrassom, ou então, vai lá e faz uma histeroscopia. Mas não é assim. A mulher, às vezes, demora 4, 5, 6 meses para fazer uma hister. Na rede, né? Eu achei providencial ouvir isso, porque aqui na região de Ribeirão Preto nós temos uma fila, uma demanda, né? E, por exemplo, essas mulheres que entram com comorbidades, o IMC é aumentado, geralmente os serviços secundários eles não recebem, elas acabam indo para serviços, né, de maior complexidade por conta das comorbidades. Quando eu vou para esses serviços que eu preciso às vezes repetir a ultrassom, porque já passou muito tempo que ela estava lá na fila, né? Exato. Ou a clínica não está batendo com o que está escrito no laudo do ultrassom, aí repete uma ultrassom, então já tem mais gastos. E você encaminha depois para uma histeroscopia, uma biópsia, para depois ter o resultado. E esse exame, apesar de ter são os pesos, né? Os ônus e os bônus, se você já tiver essa informação, você consegue colocar ela na rede Camargo. E que eu até estou aqui pensando que seria uma proposta para essas pacientes que estão aguardando, que não conseguem, por exemplo, entrar no HC nesse momento, de um aspirado endometrial, porque se você conseguir fazer filtrar, eu não sei se você tem pela literatura uma quantidade dessas mulheres, quantos por cento que você tem fidedigno, ou quantos por cento dão falso negativo, né, porque você diz que é um exame de baixa acurácia. Se vem positivo, é positivo, tá? Sim, mas, se por exemplo, neoplasia, é neoplasia. Sim, mas eu digo assim... uma hiperplasia simples e, na verdade, na histeroscopia você ter uma outra lesão numa outra parede uterina, vamos dizer assim. Então, a histeroscopia, você consegue... ela é padrão ouro, porque você consegue a visualização de todas as paredes uterinas. Então, sem dúvida nenhuma, a histeroscopia ela é padrão ouro. O aspirado, ele é um aspirado de uma amostra não dirigida, que a gente chama, não direcionada, né? Então, sim, pode vir um falso negativo.
o que poderíamos pensar, né, em gestão, como saúde da mulher, é, por exemplo, que conseguisse um resultado positivo, a gente já encaminha, e aqui veio negativo à clínica, você ainda está duvidoso, você mantém ela na fila do ambulatório, por exemplo. Umas você consegue dar sequência, filtrando, e as outras vão manter para seguir para a esteroscopia. Talvez seria um raciocínio para ajudar, né, na demanda, que a fila é grande aqui também. E é por isso que eu trouxe, né, esse slide aqui, né, da ideia de avaliação de endométrio, tá? Então, são 4 formas, né, lembrar das 4 formas, e o nosso ultrassom, mas nós também temos aí o aspirado endometrial, que é um procedimento ambulatorial e que pode ser lembrado aí. Trouxe aí para vocês o código do procedimento, o CBO do procedimento, quem é que pode realizar, e para onde a gente encaminha, é para o histopatológico. Então, você tem que aí ter algumas pactuações, né? Para que você possa ter um laboratório que realize esse histopatológico em tempo oportuno. Não adianta mandar para o histopatológico e voltar dali 5 meses também. Mas eu acho que assim, Janaína, hoje a gente está pensando muito igual, minha filha. O que é que está acontecendo? O negócio aqui está ligado no 220. Então, realmente, assim, é uma ideia, né? Desculpa, gente. É uma ideia, né, Isabel? Eu acho que explorar essas formas de ter, vamos dizer assim, você não vai ter o padrão ouro aí para o diagnóstico, mas você vai ter aí alguma coisa que sinalize de que essa mulher tem que ser vista com maior rapidez, e até a gente tentando, de certa forma, conseguir exames que são mais rápidos e que podem ser coletados na própria PS para esse encaminhamento. Achei isso, assim, bem bom. E não conhecia também esse aspirado. Então, isso é legal. Eu acho que é por isso que a gente entende, eu acho muito importante que a academia esteja aí sempre nos orientando, nos apoiando, porque a gente fica muito parado, né? Num tempo, num manual, e na realidade você traz toda uma nova abordagem que é muito mais simples, e que a gente pode pensar sim como gestor, sim, Janaína. Boa ideia, Isabel. Vai para a nossa lista de recomendações. Excelente. Então, é isso que eu Aí, queria mesmo trazer. E, enfim, agora continuando dos exames, né? Então, a propedêutica ficou completa agora, tá? Eu acho que a gente... Fechou o microfone, Isabel. microfone, Isabel. Opa, abriu agora? Tá. Para essa paciente, então, portanto, né? Fechou. E aqui, Janaína, esse fluxogramazinho, né? Então, por exemplo, se essa cavidade for inacessível, né? Ou se essa amostra precisar já de anatomopatologia, precisar de um tratamento específico, ou se essa mulher tiver um espessamento focal no ultrassom, de qualquer maneira, ela vai para uma unidade de alta especialidade, tá? Mas se vier uma neoplasia, você tirou ela da fila. Então, eu acho que isso não tem preço, sabe? Mesmo que venham cavidade inacessível, pouco material insuficiente, né? Até porque, no começo, pode haver muito material insuficiente, mas depois, Janaína, o profissional também vai pegando, né, a forma de fazer esse diagnóstico, né? E aí eu não tenho dúvida que fica cada vez mais específico, tá? Mas vamos lá. Então eu quis trazer isso aí,
Agora, deixa eu só descompartilhar aqui. Esse aqui, da UESC. E vamos voltar para o nosso caso clínico. Vou compartilhar esse aqui. Então, dos rastreamentos a gente já falou dos exames complementares, já falou que ela tem o sangramento uterino anormal, a gente já falou que ela está na transição para menopausa, né? Climatério também caberia. E qual seria a conduta? Né? O que nós faríamos para essa mulher? Então, só para finalizar um pouquinho, que não vai dar para discutir tudo, mas eu quis trazer aqui o último manual de sangramento uterino anormal da Febrasgo, tá? Então, que é uma coisa nacional, tá? Então, os tratamentos medicamentosos, tá certo? Então, vamos supor, ela veio, a gente fez a citologia, tá sem alterações, ela fez um ultrassom, ela tem mioma, vamos supor, tá? Por esse útero bocelado que ela tinha, então é compatível com mioma, tá? Vamos colocar que são miomas menores que 3 centímetros, que em princípio não tem uma indicação cirúrgica, porque ela não tem, Suzete, alteração hemodinâmica, tá bom? E não foi necessário encaminhá-la para esteroscopia, porque ela não tem nenhuma lesão focal, e o aspirado endometrial dela veio células glandulares, endometriais e sem atipias, tudo bem? Então, ela está com tudo normal. Aí nós podemos pensar num tratamento clínico para essa mulher, né? Então, o que a gente tem disponível na unidade básica de saúde? A gente tem os contraceptivos orais combinados. Então, aqui, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação ao uso do estrogênio, ela pode utilizar. Lembrar que ela era laqueada, então nós estamos utilizando o contraceptivo para tratamento do sangramento uterino anormal, tá certo? Nós poderíamos usar os progestagênios orais, uso contínuo? Na atenção primária, a gente só tem o acetato de medroxiprogesterona oral 10 miligramas, então esse a gente só pode utilizar naquele que a gente chama de segunda fase, tá? Então, a gente vai usar esse esquema aqui, ó, um comprimido ao dia, do D5 ao D26, está dando para enxergar aí, Má? Do ciclo, tá? Ou também de forma contínua. Então, ela vai manter os ciclos menstruais dela, porém em menor quantidade, porque vai dar o progestagênio de segunda fase para ela. O progestagênio oral contínuo, nós não temos o desogestrel de 75, a gente não tem mesmo a drosperinona agora. Então, o que a gente tem na atenção primária, vou tornar a repetir, é o acetato de medroxiprogesterona 10 miligramas, tá? Tudo bem? Ainda de alta eficácia, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, 52 miligramas no Brasil, que ele é recomendado no tratamento do sangramento uterino anormal também. Todos esses que eu estou citando estão aqui como alta eficácia, tá, gente? Ó, alta eficácia. O acetato de medroxiprogesterona injetável trimestral, olha lá, é nível de evidência D, tá? A eficácia dele ainda é controversa no caso do sangramento uterino anormal. Tudo bem? Os anti-inflamatórios não esteroidais, o que nós temos na unidade básica é o ibuprofeno, nós temos o de 300, gente. Então, a gente usa 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Então, a gente usa essa dose aqui de 600, de 8 em 8. O ácido
nexâmico nós não temos na unidade básica de saúde, e também teria alta eficácia na utilização, principalmente do sangramento em grande monta e agudo, tá? Tudo bem, gente? Então, é isso que eu queria conversar hoje, trazer aí esse protocolo da Febrasgo e discutir aí os exames complementares, aquilo que é de rastreio, aquilo que é complementar, e propositalmente aí trazer o aspirado endometrial para vocês, para relembrar aí o pessoal que ele existe e deve ser utilizado sim, não só pelos ginecos. Fala, Má. Você está propondo, né? Você propõe um plano terapêutico, e aí qual seria a ideia dessa mulher ser acompanhada, o tempo, o intervalo de acompanhamento, qual seria o tempo ideal para acompanhamento, até porque ela apresenta algumas queixas que eu acho que são importantes e têm que ser acompanhadas. Qual é o intervalo que você acha, né, que seria interessante estar vendo essa mulher? Então, a Tá primeira fechado. coisa, assim. Então, assim, Marisa, dos sintomas, lembrando que essa mulher está na perimenopausa. Então, a gente não precisa se preocupar para ela com anticoncepção, porque ela era laqueada, né? Então, assim, mas o aconselhamento sexual e reprodutivo, como lembrou a Bruna, sempre tem que ser lembrado, né? Então, para ela usar a camisinha feminina ou masculina, enfim, todas as relações sexuais, né? A oferta da sorologia, como disse a Bruna, tá? Além disso, o alívio dos sintomas menopausais. Ela já está em uso do inibidor da recaptação de serotonina, né, e noradrenalina, que acaba dando esse alívio de sintomas menopausais, ela já estava utilizando, mas no exame clínico dela, tirando o sangramento uterino anormal de causa desconhecida, nada impediria dela fazer uma terapia hormonal, né, combinada na perimenopausa. Nada impediria, tá? Que ela não tinha nenhuma outra comorbidade. Só a elucidação prévia, né, que teria que ser feita do sangramento uterino anormal dela. Ou seja, nós não podemos estar introduzindo nenhuma terapia hormonal se a gente não elucida um sangramento de causa desconhecida, tá? Além disso, ela teria que estar retomando os exames de rastreio dela, que ela mesma disse que já não fazia mais há 2 anos, né? Então, o que a gente geralmente orienta, se esse médico não consegue, por uma questão de agenda, né, ver o retorno dessas pacientes, que converse com a enfermeira da saúde da mulher, né, e que é o que nós temos feito, tá? Então, a gente atende essas pacientes, faz toda a propedêutica, a gente fala que faz barba, cabelo e bigode, né? Faz toda a propedêutica clínica no ato, né? Então, Janaína, sim, eu faço citologia, faço aspirado, se tiver nessa indicação, ela faz tudo ali, tá? E aí, os exames, quem vê o retorno dos exames é a enfermagem, tá? Se esses exames vierem absolutamente normal e ela estiver estável do ponto de vista de sintomatologia menopausal, ela só precisa retornar conosco daqui a 1 ano, né? A depender de cada exame, né? Tá? Do resultado de cada exame. Caso esses exames venham alterados, aí a enfermagem marca o retorno para a gente. É como nós temos feito, é como a gente tem trabalhado. E tem dado certo, é uma experiência que tem nos dado aí um bom retorno, Marisa.
ou se no retorno com a enfermagem ela diz, não, a doutora Isabel conversou comigo, ou enfim, né? Eu quero agora fazer terapia hormonal, elas remarcam, né? Porque ela quer mudar a terapia, então tudo bem, ela remarca. Mas sempre tem esse acompanhamento, acho que do retorno dos exames, isso é muito importante, né? A equipe de enfermagem, né, que está junto nesse atendimento, também eu acho que é muito importante que a gente conheça, né, todos os protocolos e os fluxos para que a gente possa discutir com essa paciente e orientar ela da melhor forma possível, e até para que ela possa ter o retorno dos seus exames, mesmo que eles não tenham alteração, que a gente possa orientar e explicar, né? Todo mundo quer saber como está a sua saúde, então, muito legal. Eu acredito que esse trabalho mesmo, bom, acredito sempre, né, que esse trabalho na APS é imprescindível e só traz benefícios para o paciente. Eu queria só agradecer a Carolina e a Thaís, né? A Carolina é enfermeira, a Thaís é técnica de enfermagem da sala de reunião do NAIS, que elas estão aí, eu agradecer elas pela participação. E acho que assim, suas considerações finais, do 15h11 já está uma delícia isso aqui, mas a gente tem que cumprir horário, né, Isabel? Sim, eu também aqui, já estão me apitando aqui, professora. Então, obrigada mais uma vez. É sempre bom a gente poder estar fazendo essa discussão de caso, porque eu acho que elucida, né, muito no dia a dia do que os profissionais de saúde atendem, né, na unidade básica de saúde, e fica esse alerta, né, aí para aquela mulher com sangramento uterino anormal na perimenopausa, a gente tem que se recordar, né, das alterações endometriais que essas mulheres podem ter, né, e lembrar aí do aspirado endometrial como uma forma de propedêutica clínica disponível em nível ambulatorial e lembrar dos nossos encontros, né, Marisa, todo mês aqui, e mandem ideias, se eu não puder elucidar, a gente traz outros colegas, né, que podem aí estar discutindo temas com vocês, e estamos juntos. Obrigada. Suzete, você quer fazer alguma consideração? Reforçar o que a doutora falou mesmo. Quem tiver sugestões de temas ou de assuntos para a nossa conversa, eu já tenho uns 2 aqui que eu vou discutir com a Marisa para depois a gente conversar. Podem estar enviando no nosso e-mail também da Saúde da Mulher, ou comunicando com as articuladoras das regiões. Acho que é só isso. Na nossa lista de presença de hoje, eu fiz uma pequena enquetezinha para que vocês avaliassem esse modelo de fórum, se vocês acharam legal, e também para enviar temas para a gente. Olha aí, ó, Cristiane Ludmila é de Aracaju, agradecendo pela oportunidade de participação e parabenizando a gente. Luciane, sempre bem-vinda, viu, Cristiane? Cristiane Ludmila, sempre bem-vinda aí nos nossos fóruns. Eu gostei muito dessa forma, achei que a gente aprendeu bastante e fez uma revisão aí bem bacana e aprendeu coisas novas, que isso é muito legal, né, Jana? Até como gestora, a gente precisa ter um pouquinho dessa noção para poder administrar e gerenciar as coisas com bastante responsabilidade. Então é isso, gente. Até o mês que vem, dá uma dó, né? Eu morro de dó, porque eu gosto muito dessa quarta-feira do mês. Até o mês que vem, ou em edição extraordinária, né, Isabel? Vai que
E um abraço a todas. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada pelo apoio. Meninas lindas, minhas articuladoras, Fátima, Jana, Elaine, as meninas da criança que estão aqui, doutora Silmara, parceirona. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Tchau. meninas. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, gente.